Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Devocional de número 27 tem como título Púlpitos fracos. É uma das coisas que impedem o verdadeiro avivamento. Vejamos o que o apóstolo Paulo ensina ao jovem pastor Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Segunda Epístola de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Um dos impedimentos ao avivamento é que alguns dos nossos púlpitos estão fracos e mornos com pregações para agradar homens e não para proclamar as verdades da palavra de Deus. O texto acima, o apóstolo Paulo está orientando o seu discípulo Timóteo a ter firmeza no seu ministério. Pregue a palavra. Paulo disse que ensinou todo o conceito de Deus, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20, 20. Como é necessário que o povo conheça a palavra de Deus. Por isso, Paulo diz a Timóteo três verbos: repreenda, corrige e exorta. Notem que a ideia é que o povo reconheça os erros, faça as correções e viva de acordo com a palavra de Deus. O propósito da pregação é levar o povo a conhecer e viver a palavra de Deus. Pastor forte, pregação forte. Cuidado com os controladores de púlpitos. Paulo adverte seu discípulo que haverá um momento em que o pessoal não aguentará o poder da palavra e escolherão pastores que se deixam controlar por eles. O pastor tem que ser dirigido e controlado pelo Espírito Santo e não por homens. Infelizmente, há igrejas que dispensam o pastor quando este prega firmemente a palavra. Estão se recusando a dar ouvidos à verdade. O púlpito deverá ser um grande instrumento para a chegada do avivamento espiritual, mas ele deve estar sendo usado por homens santos, cheios do Espírito Santo, com motivações corretas, com autoridade para proclamar a verdade. O pastor Enéas Tonini, no seu livro Caminho para um Avivamento, na página 27, diz: estamos às vésperas de um poderoso derramar do Espírito, não só no Brasil, mas no mundo. Mas está havendo impedimento nos dias de Joel, um impedimento. Nos dias de Joel, não só o povo simples era conclamado a abandonar os seus pecados, mas os sacerdotes, os ministros do altar, as autoridades do povo e, finalmente, todos. Creio que os terríveis pecados que o povo brasileiro pratica, em grande parte, a responsabilidade é dos ministros do altar. Alguns com vida realmente no altar, mas a maior parte corre atrás do dinheiro, alguns de mulheres, outros com vida regalada, alto luxo, carros importados, mansões luxuosas. Alguns vivem negando a Bíblia, pregando outro evangelho que não é o de Jesus. O evangelho esquálido, pregado na força da carne e que se esquecem das ovelhas que alimentam o seu elevado gabarito. O mundo do profeta Joel estava em frangalhos, devastado. O nosso pecado hoje está acima de qualquer comparação. E a voz de Deus exclama: o meu povo perece, porque o sacerdote se esqueceu do seu povo. Necessitamos de púlpitos cheios do Espírito Santo, onde homens de Deus abram a Bíblia e digam com ousadia e autoridade: assim diz o Senhor, doa a quem doer. Aleluia. Motivos de oração. Ore pelos pastores brasileiros, que sejam cheios do Espírito Santo. Ore para que os pastores preguem a palavra com ousadia no poder do Espírito Santo. Ore para que venha o grande avivamento espiritual. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelos pastores da nação brasileira, aqueles que o Senhor mesmo levantou para com ousadia pregarem a palavra do Senhor. Os pastores sejam cheios do teu espírito e proclamem toda a verdade de Deus, com ousadia, com vibração, na alegria e na autoridade do Espírito Santo de Deus, que preguem a palavra do Senhor e que venha sobre o Brasil, sobre cada um de nós, sobre a igreja e sobre a nossa nação, um verdadeiro avivamento para a glória do teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Em breve postaremos mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Um grande abraço a todos.